Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vera Cabaleiro, terapeuta holística, e hoje eu estou aqui para falar sobre numerologia. Eu sou numeróloga há uns 20 anos e como a gente está nessa fase de Copa, nós vamos falar, eu vou fazer uma análise muito rápida de alguns protagonistas, principalmente para o time brasileiro, né? Vou falar dos brasileiros, fazer uma análise desse mapa, dessas pessoas, para você entender, você que nunca teve contato com a numerologia, você entender como funciona um mapa. E eu fiz, o primeiro que eu fiz foi do Neymar, tá aqui no nosso canal, se você não viu, dá uma olhadinha, só que eu me empolguei tanto que eu falei 30 minutos. Hoje eu prometo que eu vou falar um pouquinho menos, que eu vou ser mais objetiva, e assim a gente tem tempo de até assistir outros jogos, porque daqui a pouco já tem mais um jogo aí, eu não perco um, eu adoro. Então vamos lá, o Carlo Ancelotti. Ele só tem esses dois nomes, Carlo Ancelotti, nascido no dia 10/6/59. Então é com esses dois elementos que eu trabalho. Nome e data de nascimento. Não tem esse papo de hora para numerologia, tá? Não importa a hora que você nasceu, importa o nome que deram a você e a primeira vez que o nome foi escrito para você no planeta Terra, de forma oficial, ou seja, um cartório escreveu. Então é a certidão de nascimento que conta aqui para nós, né? Então o Carlo Ancelotti, eu vou passar algumas informações e você vai entender mais ou menos como funciona, né? Eu tenho aqui as vogais, as consoantes, a soma da vogal com as consoantes, a data de nascimento, algumas subtrações, e aí eu monto um mapa e a partir daí eu vou fazendo as análises da interação de todos esses números na vida da pessoa, tá bom? A numerologia não faz previsões, ela dá sim alguns prognósticos, algumas probabilidades, a energia que está regendo aquele momento, mas ela não faz adivinhação, entende? É um processo para autoconhecimento, ok? Então vamos lá, direto ao assunto, que eu já estou falando demais aqui, né? Seguinte, o Carlo Ancelotti é uma pessoa que ele veio para ser líder. Ele também tem outros números aqui que dizem que ele também pode ser um líder, primeiro um líder de si mesmo e segundo um líder de um grupo. Então ele está no lugar certo, fazendo o que ele acha que é correto, né? E a gente sabe que ele é um profissional muito bem conceituado, não é? Mas então ele entrou, ele é uma pessoa teimosa, mas acerta, muitas vezes ele acerta, então ele quer fazer as coisas do jeito dele, às vezes ele tem uma visão, assim, sabe, muito, é isso e acabou, ele não olha para os lados, olha para os lados, mas ele não tem aquele jogo de cintura, mas ele acerta, por quê? Porque ele é uma pessoa que senta, analisa e vai em frente, entende? Mas ele é muito analítico, ele não gosta de imprevistos, ele gosta de saber onde ele está pisando e trabalhar firme para chegar lá. Ele não é aquele cara que tem só talento, não, ele estuda, ele se prepara, ele sabe onde ele quer chegar e ele trabalha muito para chegar lá. Então ele é um líder que impõe respeito. Então, até a própria imagem dele é uma pessoa que às vezes até aparenta ser um pouco frio, mas de repente ele puxa um jogador e abraça e beija, mas ele se faz, como é que eu vou te dizer? Ele exerce a autoridade dele e as pessoas respeitam. Isso é inato dele, porque uma coisa é você querer exercer a sua autoridade através da força, da repressão, ele não. Ele chega, ele é ouvido e ele é respeitado. A única questão do Ancelotti aqui é que ele luta contra forças que são maiores do que ele. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Neymar. Será que ele queria realmente levar o Neymar ou ele foi obrigado por forças externas e onde tinha muito dinheiro a levar o Neymar?
Tanto é que o Neymar até agora entrou alguns minutos só, ele não, o protagonista agora está sendo o Vini Júnior, não é? Mas vamos supor que ele não quisesse levar o Neymar, ele não levou, ele levou, só que entra quando eu quero, da forma que eu quero, entende? Isso é a liderança dele. Agora ele também tem um lado, e ele passa uma imagem de uma pessoa respeitável, de uma pessoa leal, de uma pessoa que faz um trabalho não por preferências pessoais, por isso ou aquilo, ele faz um trabalho justo. Essa é a impressão que ele passa para as pessoas. Agora, o Ancelotti, ele está com 66 anos, né? Ele já fez 67? Não sei se ele já fez. Acho que não, ele está com 66. Que ano que ele nasceu? 59 para 6, 65, não sei. Ele está entre 65 e 66. E o que acontece? Apesar dele já ter uma idade mais avançada, o que ele aparenta ter muita saúde, porque ele tem um corpo físico muito firme, dá a impressão que ele vai viver muito. Vai viver muitos anos, mas ele ganhou muitos campeonatos, ele já mostrou que ele veio, e agora ele chegou numa seleção, primeira seleção que ele comanda. Então, deixa eu ver o tempo aqui, hein, gente, para não ficar aqui 2 horas conversando com vocês, deixa eu ser mais objetiva. Então, ele tem um corpo muito forte, uma saúde robusta, mas mesmo assim ele gosta de se lançar. É o que eu falei, ele se prepara, ele é justo, ele está onde ele merece estar, só que ele gosta de um holofote, ele gosta de mostrar para as pessoas o talento dele. É diferente de que você vê por aí muito influenciador, por exemplo, que não tem o que falar, não tem o que fazer, vende porcaria, vende bets, tá cheio. Tá cheio. O Ancelotti, o que ele faz? Ele quer aparecer, ele quer ganhar os títulos, ele quer estar no centro das atenções. Só que ele, para fazer isso, ele mostra um trabalho fundamentado, um trabalho positivo, uma coisa boa. Isso é muito legal nele, entende? Ele fala assim, eu quero aparecer, mas eu não vou vender qualquer porcaria, não. Vou provar para esse povo que eu sei fazer as minhas coisas e que eu vou chegar a um ponto importante, né? E agora ele está numa fase muito de harmonia. Então pode ser que ele leve isso para a família dele, que eu não tenho ideia de como é a família dele, mas também na seleção, dele harmonizar, dele ter uma postura mais, como eu falei, a tendência dele é ser frio, é ser mais objetivo, assim, mas ele está regido por um número 6, que faz com que ele seja também afetuoso, carinhoso e que ele tente resolver tudo na base da paz. Embora ele seja um líder e cabeça dura, mas ele quer fazer isso de uma maneira harmoniosa, entendeu? E isso é muito bonito, isso é muito bom, e ele está realmente numa fase de crescimento, de expansão da vida dele. Até o final da vida ele vai estar nessa fase. E olha aí, é a primeira vez que o Ancelotti está dirigindo uma seleção de um país, não é? Ele sempre dirigiu times, e agora ele está dirigindo uma seleção. E não é qualquer seleção, porque independente do Brasil ganhar ou não a Copa, o Brasil tem uma tradição, não é? Quando fala Brasil e futebol, acabou. O Brasil rouba a cena por toda a tradição e todo o amor que ele tem em vários países do mundo. E onde é que ele foi? Que seleção que ele quis sair dos clubes e ir para uma seleção que tem um peso diferenciado. Tá? Não é maior nem menor, é diferente. E para que seleção ele veio? Ele veio para a seleção mais conceituada, com mais tradição e a única hexa. Então, ele quer grande, ele quer crescer, ele quer expandir a carreira dele,
né? Não é só questão de dinheiro, é questão de ser respeitado, de ser conceituado, né? O dinheiro, claro que conta, mas não é só isso. Então, ele está nessa fase de expansão, mas ele quer expandir com duas características, com harmonia, sabe? Todo mundo bem ali se dando, sem muita autoridade, né? Aquela autoridade que cobra, que não faz bem. E então fazer tudo isso com harmonia e com competência. Então é muito bonito esses números que estão agora flutuando sobre o mapa do Ancelotti. É muito bonito de ver. Ele está no ano 8, um ano pessoal 8, 6, 7, 8. E isso pressupõe vitórias. Então, um técnico que está no ano 8 seria um técnico que se sairia muito bem, podendo até chegar ao final da Copa. Só que eu sinto que tem coisas aí inesperadas, que tem o número 5, inesperadas, que podem prejudicar o caminho dele, prejudicar os objetivos dele para a Copa. Como, por exemplo, algum jogador se machuque, aconteça alguma coisa assim que pode prejudicar o caminho para onde ele quer chegar. Só que tem um detalhe, ele já assinou com a CBF para ser o técnico do Brasil até 2030. Então, o que o Ancelotti faz? Ele faz um trabalho a longo prazo. Então, ele está na Copa de 26, mas ele já está pensando na Copa de 2030, entende? Então, ele vai trabalhar muito, se ele realmente ficar, se der tudo certo, ele vai trabalhar muito, muita observação, muito troca e experimenta, porque ele teve pouquíssimo tempo para fazer isso, para acompanhar o futebol brasileiro. Então ele vai ter, talvez em 2030 a gente veja realmente quem é o Ancelotti. Se bem que não é só técnico que ganha, né? Nós temos os jogadores, nós temos muito caminho aí pela frente. Então é isso rapidamente que eu queria dizer para vocês. Um grande abraço para todo mundo. E eu fiz aqui um relato tão rapidinho. Se você fizer o seu mapa numerológico, são 2h30, às vezes até 3 horas, dependendo da complexidade do mapa. Então, você não tem curiosidade de saber o que eu poderia falar para você sobre o seu mapa, a sua vida, a sua personalidade, o que você veio fazer aqui? Então, fica aí o convite para você entrar em contato e agendar o seu mapa. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Amanhã tem jogo e vamos torcer pelo Brasil. Tchau, tchau.